Amém? Amém. Deuteronômio 14. Nós temos nesses 29 versos, nós temos aqui o mesmo tema. 3 quadros. O primeiro quadro tem 2 versos. O segundo quadro vai do verso 3 ao verso 21. E o terceiro quadro do 22 ao 29. E esses 3 quadros de Deuteronômio 14 têm o mesmo tema. Eles falam do corpo. O primeiro quadro, verso 1 e o 2, falam de não marcar o corpo. Do verso 3 até o verso 21, cuidando do corpo ou cuidado do corpo. Nós sabemos que entre o povo evangélico tem uma doutrina que não é bíblica, que não precisa cuidar do corpo, só precisa cuidar do espírito e da alma, porque o corpo vai igual para o cemitério. Mas às vezes as pessoas se esquecem de que o corpo vai ressuscitar e que o corpo vai estar conosco até o último dia da nossa vida. A Bíblia ensina sobre o cuidado do corpo. E do verso 22 ao 29, cuidando do corpo, esses versos falam das 12 tribos de Israel. Deus tinha 12 filhos. Deus usou Jacó para ter 12 filhos. E esses 12 filhos eram o corpo de Cristo no Antigo Testamento. E o corpo de Cristo, o corpo de Deus, ou o corpo do Espírito Santo, também precisava ser cuidado. Nós vamos fazer a leitura desse texto. E o texto fala assim: filhos, sois do Senhor. Filhos, sois do Senhor, vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto, porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Pode haver de repente alguma outra versão a palavra próprio ser exclusivo, povo exclusivo. Não vou repartir vocês com ninguém. O apóstolo Tiago descreve muito bem isso, dizendo que o Espírito Santo tem ciúmes do corpo de Cristo, porque Deus não nos reparte com nada, com ninguém, nem com uma ideia, nem com uma filosofia, nem com outra doutrina. Deus tem um povo exclusivo. E Deus está dizendo para eles aqui: vocês estão dentro, vocês são o meu povo, não vou repartir vocês, nem a mente, nem o coração e nem o corpo, com nenhum outro povo. Vocês são o meu povo exclusivo. Então vem uma pergunta aqui antes de nós continuarmos o verso 3. Ser povo de Deus é um privilégio ou uma penitência? Vou fazer de novo a pergunta. A resposta estava baixinha. Ser povo de Deus é um privilégio ou é uma penitência? É um privilégio. Ser povo de Deus é privilégio. Mas muitas vezes eu tenho conversado com pessoas que não querem se submeter, não querem obedecer, e que olham as leis de Deus como uma penitência terrível, muito dura. E não é. O papai do céu, ele não é um papai bonachão que deixa os seus filhos liberadamente fazer o que quer. Mas as suas leis são para nos guardar e nos proteger. Ele tem boas intenções no seu coração. Por isso que ser povo de Deus é uma questão de exclusividade. Deus não quer nos repartir com ninguém, e é um privilégio. Verso 3: não comereis coisa alguma abominável. São estes os animais que comereis: boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra, a montez, o antílope, a ovelha, a montez e o gamo.
Todo animal que tem unhas fendidas e o casco dividido, se divide em dois, e rumina entre os animais, isso não comereis. Isso comereis. Desculpa, eu vou ler de novo o verso 6. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, isso comereis. É afirmativo. Verso 7. Porém estes não comereis dos que somente ruminam ou que têm a unha fendida, o camelo, a lebre, o arganaz, porque ruminam, mas não têm unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Destes não comereis a carne, e não tocareis o seu cadáver. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas. Mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas, não o comereis, imundo vos será. Toda ave limpa comereis. Estas, porém, são os que não comereis: a águia, o quebrantoso, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, e todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e arou, a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa vos será imundo, não se comerá. Toda ave limpa comereis, não comereis nenhum animal que morreu por si. Podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porquanto sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali por o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Lembra que nos dias de Jesus os judeus faziam isso? Moravam longe, precisavam subir pelo menos 2 vezes ao ano para Jerusalém, ou na Páscoa ou no Pentecostes. Então não tinha como levar a ovelha do sacrifício, o cabrito, o novilho, lá de longe, às vezes 1 mês caminhando. Então eles vendiam, levavam o dinheiro. Mas o problema é que nos dias de Jesus, os sacerdotes se aproveitavam com o câmbio, vendiam um animal caro, e ainda se aproveitavam de todas as formas. Não era para ser assim. Então Deus dava uma possibilidade: vocês podem vender, quando vocês chegarem no lugar onde eu escolhi para falar com vocês, vocês compram um animal, ou vocês devolvem o dinheiro. Então no verso 26, esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou por ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. A fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano, e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse texto hoje. Amém? A primeira coisa que Deus fala aqui no começo é: vocês são filhos do Senhor.
Vocês estavam no Egito, vocês viviam debaixo das mãos de Faraó, vocês eram escravos do trabalho, vocês trabalhavam de sol a sol, de segunda a segunda, vocês eram escravos, vocês não tinham direito de ter família, vocês não tinham direito de congregar numa igreja, vocês eram escravos do Egito, mas eu tirei vocês daquele lugar, vocês são o meu povo, então vocês são os meus filhos, vocês são exclusivos meus, vocês não são iguais aos outros povos, vocês são meu povo, o povo de Deus, amém? E a igreja de Jesus não é igual aos outros povos, a igreja de Jesus precisa ser diferente. Então quando eu digo, agora eu conheci Jesus, num culto, no estudo bíblico, numa madrugada de quebrantamento, às vezes no meio de um problema, você entregou a tua vida para Jesus, você de fato teve um encontro com o Cristo de Deus, e você diz, agora eu quero uma vida diferente, você não é mais desse mundo, você é de Deus. Então nós somos chamados, irmãos, para sermos um povo exclusivo de Deus. Nós não pertencemos mais para esse mundo, nós não pertencemos mais para a nossa parentela, nós não pertencemos mais para nós e nossos desejos, nós pertencemos para Deus. Então alguém diz assim, mas eu não concordo. Tudo bem. Mas essa doutrina, ela não é uma doutrina de uma igreja, de uma denominação, de uma instituição. É Deus, é Ele que manda. Ou nós fazemos como Ele quer, ou nada é feito. Ou nada é feito. Então se alguém quer ser povo de Deus, precisa obedecer. Olha o verso 2. Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Agora vocês são um povo de Deus. E nós concordamos aqui antes que ser povo de Deus não é uma penitência, é um privilégio. É um privilégio. Quando o apóstolo Pedro traz esse texto de volta para a igreja da Judéia, em 1 Pedro 2,9, ele traz a mesma informação que Deus falou para Moisés lá no Êxodo 19. E ele diz assim, em 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus não nos tirou apenas das mãos de Satanás. Deus não apenas fez uma limpeza na nossa vida, mas há um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sermos representantes de Jesus. Em Filipenses 2,15, quando Paulo escreve para a igreja dos Filipenses, ele diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros nesse mundo. E quando Jesus diz lá em Mateus 5 para os seus discípulos, ele afirma: vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra. É uma afirmação. Jesus não diz, olha, um dia vocês serão, ou se vocês fizerem isso, isso vocês serão. Jesus deixa claro, vocês são a luz do mundo e vocês são o sal da terra. E Deus está falando aqui para esse povo: vocês são diferentes dos outros povos. No verso 2 há uma clareza no texto: porque sois povo santo do Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra. Vocês são diferentes. Se não devêssemos ser diferentes, Deus não precisaria nos chamar. Poderíamos continuar da forma como estávamos, do jeito como vivíamos, no engano, na tristeza, na escuridão da vida, nos círculos viciosos da existência. Tudo bem, mas Deus tem um plano com a nossa vida, e esse plano ele é muito mais alto do que apenas um plano de salvação. É um plano de arregimentar,
de trabalhar no reino dele, de sermos úteis. Por isso que Deus diz: vocês são um povo santificado, de corpo, de alma e de espírito. Tudo precisa ser meu: espírito, alma e corpo. Por isso que no verso 1, o tema desse texto é: cuidado com o corpo. Cuida com o corpo. Filhos, sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Esse mesmo texto é citado em Levítico 19, 28. Mais um pouco nós vamos ler esse texto. Em 1 Coríntios 6, 19, Paulo diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O corpo de um cristão é templo do Espírito Santo. O corpo de alguém convertido, entregue para Jesus, é templo onde o Espírito Santo vive. Assim sendo, era mister não praticar as práticas pagãs. Entre esses costumes havia a automutilação em períodos de lamentação. Quando eles estavam no Egito, quando eles faziam o culto, a adoração para a deusa Ísis, eles mutilavam o corpo, eles marcavam o corpo. Eles tiravam o cabelo da testa. Eles mutilavam o corpo para a deusa Ísis. Eles machucavam o corpo, marcavam o corpo para mostrar que eles eram consagrados à deusa Ísis. E os sacerdotes do templo da deusa Ísis faziam isso para mostrar e ensinar o povo a como adorar esse espírito maligno. Porque por detrás de cada adoração existe um espírito maligno correspondente àquela adoração. É a mesma coisa do nosso culto hoje. Nós louvamos, nós cantamos, e por detrás do nosso culto há um espírito correspondente ao nosso culto, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito do trono da graça. As referências literárias e a arqueologia têm mostrado que mutilações do corpo e o ato de raspar a cabeça eram ritos comuns relacionados à lamentação pelos mortos, chamando isso de prática de necromancia. Os sacerdotes egípcios raspavam suas sobrancelhas em honra a Ísis. Levítico 19, 28. Pelos mortos não fareis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Fala sobre marcas no corpo. Em Levítico 21, 5. Não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Por quê? Não farão marcas no seu corpo, nem por mortos, nem por vivos, porque o corpo de vocês pertence para Deus. O corpo de vocês pertence para Deus. Eu separei algumas imagens, eu fiz uma montagem, para que isso fique de fundo e a gente fique olhando, ouvindo e meditando sobre isso. Isso aqui é algo que de repente na nossa comunidade a gente tem falado pouco, e a gente deveria de repente intensificar mais. Você pode ver algumas marcas, por exemplo, essa marca do 8, o 8 é o círculo infinito, é uma das marcas da nova era, e às vezes as pessoas usam essa marca da nova era em várias coisas e não se dão conta do significado e do espírito que tem por detrás disso, e assim por diante. Então nós vamos falar sobre marcar o corpo, e o tema que eu escolhi para colocar aqui, para aproveitar o ensejo, é sobre tatuagens. Quando uma pessoa vem para o mundo cristão, e essa pessoa marcou o seu corpo antes de Cristo, então a palavra para essa pessoa é diferente. Ela não sabia, ela não conhecia, ela fez consagrações anteriores. Então quando ela entregou a sua vida para Jesus, houve uma quebra de tudo isso. E a gente espera que realmente
essa quebra tenha acontecido no coração e na alma e não se volte mais para essa prática. Mas no mundanismo ou uma vida sem Jesus, as pessoas têm clara prática e muitas vezes as pessoas dizem que não tem nada a ver. Está tudo certo, está tranquilo. Nasce um filho, tatuam, faz a tatuagem do nome do filho. Nasce a filha, fazem tatuagem do nome, do rostinho, o do pezinho, e está tudo certo. E o mundo evangélico gospel hoje, muitas vezes acha tudo tranquilo, mas essa prática é uma prática que vem do paganismo, ela não vem do povo de Deus. Assim como dentro da igreja evangélica hoje, tem muitas práticas que vêm do povo grego, vêm dos romanos, mas não vem, o princípio da prática não vem dos judeus. E os judeus sempre vão ser a nossa referência. Mesmo que eles vivem atrelados ao Espírito do Antigo Testamento, eles não aceitam Jesus como Senhor e Salvador, mas eles são o ninho aonde o cristianismo foi chocado e nasceu e se fortaleceu. E o povo judeu é um termômetro do mundo, é o relógio do mundo, e nós sempre vamos voltar os nossos olhos para o povo judeu, para entender os princípios, para entender como muitas vezes nós precisamos nos comportar. Então a prática da tatuagem, ela não vem do povo de Deus, ela vem dos povos pagãos que viviam nesse período. A tatuagem, ela não é algo dos nossos dias. Pastor, olha, não sei o que vai virar esse mundo hoje. Quando nós olhamos o mundo dos bárbaros, os povos, os antigos europeus que moravam fora dos muros romanos, que na época não se chamavam de europeus, mas povos eslavos, eles faziam tatuagens. O corpo todo eles tatuavam, pigmentavam a pele e marcavam coisas. Os gregos tinham a prática das tatuagens. Então isso é muito mais que bimilenar, a prática de tatuar e consagrar o corpo por meio de marcas de tatuagens. O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, eu assisti uma entrevista dele e eu copiei na íntegra o que ele falou. Ele diz assim: este é um assunto que está na moda hoje. As pessoas estão cada vez mais procurando os tatuadores e marcando o seu corpo com imagens, com figuras e com lembranças, nomes de filhos, nome do marido ou da esposa, pai e mãe. A Bíblia não tem a palavra tatuagem em nenhum lugar. Assim como a Bíblia também não tem a palavra maconha, cocaína. A Bíblia não tem essas palavras. Mas nós sabemos pelo princípio das Escrituras o que é pecado e o que não é pecado. Então a Bíblia não contém essa palavra, a palavra tatuagem, mas ela fala sobre não marcar o corpo. E algumas reflexões podem ser feitas a partir desse tema. Primeiro, de onde procede a ideia da tatuagem? Da onde vem essa ideia? Da onde vem esse espírito? Ou por que as pessoas às vezes têm tanta vontade, são tão ansiadas por marcar o corpo? Elas provêm das religiões místicas, pactos com os deuses, pactos com os espíritos ou pactos com demônios. A origem é nebulosa. As tatuagens são inspiradas por modelos, por jogadores de futebol, astros de cinema, artistas de televisão, são chamados os ícones, onde sobretudo a juventude gosta de seguir e imitar. É interessante. O povo evangélico que frequenta igrejas e que pratica isso, eles não se inspiram em profetas da nação. A nossa nação, o povo brasileiro, tem profetas, tem pastores que alcançam a nação toda, que pastoreiam a nação toda, e essas pessoas elas não copiam, elas não têm como modelo o profeta, o santo, mas elas têm como modelo ícones, jogador de futebol, atores, atrizes que marcam o corpo. Então a pessoa diz:
eu também preciso marcar o meu corpo, porque nós somos influenciados por aquilo que nós amamos e as pessoas com as quais nós andamos. O que está por detrás disso? O que move as pessoas para isso? Certamente não é uma cultura cristã que está por trás das tatuagens. Deus não tatuou a nossa pele. Então por que nós temos que tatuá-la? Nós não nascemos tatuados. Deus não tatuou nossa pele. Deus não mandou fazer isso. Não provém a fonte disso. Não é o Espírito Santo, não é Jesus, não é a Escritura, e nem a igreja primitiva praticava isso. Então isso jamais pode entrar dentro de uma igreja e ser tranquilamente normalizado. Nós jamais podemos aceitar essa prática. Nós precisamos entender que nosso corpo não nos pertence. Eu fiquei muito feliz que essa semana a PEC do aborto não passou. Graças a Deus. Vai ficar marcado nessa pregação. Glória a Deus. Então eu assisto o jornal, eu vou vendo o choro da Globo News. Vai ficar registrado. E eles chorando, mas é um choro, uma vontade tão grande que o aborto fosse legalizado. Graças a Deus, Deus teve misericórdia da nossa nação. Misericórdia. Para que isso não fosse legalizado. Meus irmãos, o nosso corpo não é nosso. Então jamais essa frase, meu corpo, minhas regras, vai passar diante de Deus. O texto lá em 1 Coríntios diz que um casal que é casado, o corpo do marido não pertence mais para ele, mas pertence para a esposa. O corpo da esposa não é mais dela, mas pertence para o marido. E um deve cuidar do corpo do outro. E quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, muito mais, o corpo não nos pertence mais. Ele é templo do Espírito Santo, ele não é mais templo da nossa vontade. Então quando nós olhamos a conjunção que nós temos no Antigo Testamento, todo cristão é uma mistura, uma mescla, uma junção de um nazireu com um sacerdote. O nazireu era consagrado, não podia tocar nisso, nem naquilo, nem naquele outro, consagrado. E o sacerdote era aquele consagrado que trabalhava para Deus. Nem um e nem o outro pertencia para si, eles pertenciam para Deus. O nosso corpo não nos pertence. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. E uma das coisas para não desglorificar ou envergonhar o corpo de Cristo é não marcar o nosso corpo com uma atitude de consagração. Não marque o seu corpo. Embora não tenha um versículo específico na Bíblia tratando deste assunto, temos princípios. Fique como Deus fez você, sua pele limpa, não marque o seu corpo, não comprometa o templo do Espírito Santo. Pastor Hernandes Dias Lopes, um homem muito sábio na nossa nação, e eu peguei esse trecho dele para endossar a nossa ideia aqui. Ele pega inclusive esse texto e o texto de Levítico 19 para falar sobre o assunto tatuagem. Então, se você alguma vez já teve vontade, mas você é um cristão, então volte atrás, dá marcha ré. Às vezes as influências, às vezes as pessoas com as quais você anda estão colocando essa influência no seu coração, de você tatuar o teu corpo e você marcar a tua pele. E o texto é bem claro aqui: não marque o seu corpo, deixa ele como ele está. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo encerra esse tema e ele fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Cuide. O seu corpo é um tesouro que você precisa cuidar até o dia em que Jesus vai tirar o espírito e a alma. É necessário cuidar do corpo de todas as formas, inclusive cuidá-lo para que ele não seja marcado. Amém?
A segunda parte é a lei sobre os animais limpos e os imundos. Então nós vemos no mundo da teologia, no mundo das narrativas, das ideias, muitas conclusões. Hoje no século 21, pleno 2024, tem linhas teológicas, igrejas que seguem esse texto aqui à risca, ou pelo menos buscam seguir à risca. Quando você olha aqui nesse quadro, debaixo do tema Lei sobre os animais limpos e os imundos, você vê o texto de Levíticos 11, 1 a 47. Lá o texto é muito mais comprido e mais complexo, mais completo, sobre o que se pode e não pode comer. O que eu acho que é incoerente é apenas colocar o porco nessa lista. Isso para mim não fecha. Eu acredito que quem quer viver isso aqui precisa viver tudo, de cabo a rabo, tudo. Mas esse texto aqui, irmãos, quando Jesus gritou na cruz Tetelestai, esse texto aqui já tinha passado. Todos os teólogos que descrevem que esse texto aqui tinha validade para o período do deserto, eu concordo com eles. Porque depois, quando Jesus chama Pedro e diz: Pedro, desce para Jope, Jesus dá sinais, dá uma visão para Pedro. Um lençol desce do céu com animais, e Jesus deixa claro: Pedro, mata e come. E o Pedro se volta contra aquela voz e diz: não, nem Deus vai fazer o pecado. E veio segunda vez a voz: mata e come, porque não é mais imundo o que eu santifiquei. Então essa questão para mim está resolvida. A gente não precisa discutir. E tranquilo, cada um também pode comer o que quiser. Nós estamos num país livre. Santifica e come. Mas o que tem por detrás desse texto? Qual é a ideia? Qual é o princípio? Qual que é aqui a cepa desse texto? Em primeiro lugar, os israelitas deveriam confiar na providência do Senhor. Eles estavam vivendo no deserto. Todos os dias Deus derramava sobre eles o pãozinho do céu. Todos os dias. Todos os dias a rocha que o Moisés tinha tocado, mesmo que ele tinha batido, mas a rocha não cessou a água. Eles tinham pão, eles tinham água, eles tinham tudo. Então, em primeiro lugar, os israelitas deveriam confiar na providência de Deus e não buscar comer dos animais que tinham no deserto ou dos povos pagãos que eram os vizinhos deles. Comer dos animais do deserto ou comer dos animais dos povos pagãos caracteriza um ato de rebeldia contra o Senhor. Seria buscar por novidades fora da vontade do Senhor. Seria como dizer que Deus não estaria suprindo adequadamente o povo, então nós precisamos buscar do nosso jeito as nossas coisas. Mas o pãozinho e a água que Deus estava derramando era o suficiente para eles. Tinha tudo o que eles precisavam. Tudo o que precisava, o corpo precisava, estava nessa alimentação que Deus estava derramando. Era o pão perfeito, era a água perfeita, era totalmente uma alimentação balanceada, e ninguém ia ficar desidratado ou anêmico para que tivesse que comer dos porcos ou dos animais dos povos ali ao redor. Em segundo lugar, Deus se importa também com o que nós comemos. Deus se importa. Nós sabemos que depende do que nós comemos, esse alimento pode nos fazer mal. Nós conhecemos, nós sabemos as regras para o corpo sobre gordura, sobre glúten, sobre inúmeras coisas. Então, quando nós queremos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Então chega aquela parte que na introdução eu já dei uma beliscadinha. Entre o povo evangélico do país se repete muito: esse corpo vai para o cemitério igual. Mas nós precisamos levar em consideração duas coisas. Esse corpo
vai estar conosco até o último dia, não tem como fugir dele. Então, se nós não cuidarmos do corpo, dos músculos, do corpo que Deus nos deu, nós podemos até enfrentar um sofrimento muito grande, muito terrível, até nos últimos dias da nossa vida. Como diz o pastor Luciano Subirá, se a nossa morte, ou a morte vier rápido, como desligar um disjuntor, amém. Mas quantos que por causa do mau cuidado do corpo, caem de cama e trazem um sofrimento muito grande para a família? Então essa pessoa precisa que alguém troque a sua fralda, que alguém dê banho de lencinho, e muitas das vezes essa pessoa chegou nesse ponto porque não cuidou do corpo. É um ato de egoísmo. Em segundo lugar, essa questão de cuidar do corpo, é necessário cuidar, porque o corpo vai ressuscitar no último dia. Vai haver uma ressurreição. Então, se Jesus falou sobre ressurreição, se Paulo falou sobre ressurreição, Pedro falou sobre ressurreição, se Jesus dá a visão para o João no Apocalipse, em Apocalipse 20, sobre os pequenos e os grandes, todos, o mar dará os seus mortos, todos vão ressuscitar. Todo o corpo também vai chegar diante de Jesus para o juízo final. Todo o corpo. Nós não daremos para Jesus prestação de contas apenas do espírito e da alma, mas também dos pecados que nós cometemos com o corpo. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, falando do valor que a alimentação tem na nossa vida. O corpo não é nosso. Precisamos ter responsabilidade do que colocamos para dentro dele. E todos nós aqui, somos conhecedores, e nós sabemos a diferença entre alimento e porcaria. Sabemos ou não? Sim. Então, nós somos conhecedores. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, terminando o capítulo, ele diz assim: então agora vocês andem segundo a revelação que vocês receberam. Nós somos conhecedores. Muitas coisas que as pessoas comem não são alimentos, mas são produtos alimentícios. Entre alimento e produto alimentício existe diferença. Quando você vai no mercado, depende do mercado, está escrito na banca produtos alimentícios. É para deixar bem informado que aquilo não é um alimento, é um produto alimentício. Muitas coisas que as pessoas comem não são alimentos, mas são produtos alimentícios, contendo derivados de petróleo. Muitos derivados alimentícios têm derivados de petróleo. Muita gordura, açúcares, sódio, muito glúten e muitos produtos processados e multiprocessados. E tudo isso faz mal para o nosso corpo, faz mal para o estômago, faz mal para o fígado, faz o pâncreas sofrer, traz dores para os rins, para a bexiga, o coração sofre, o batimento acelera, tudo mexe, porque não é uma alimentação, é uma intoxicação. E Deus se importa com o que o povo dele come. Estava ouvindo esses dias uma pregação do pastor Luciano, e ele diz assim, que tem empresas que montam festa de casamento, que eles se importam em perguntar se aqueles que estão contratando a festa são cristãos, o preço é mais alto, porque o povo crente não bebe, mas come bem mais. E eles aumentam o valor do prato, porque o povo crente come muito mais. E não deveria ser assim, gente. Isso acaba sendo um mau testemunho para aqueles que não são cristãos. Não deveria ser assim. Uma alimentação saudável com alimentos, frutas, verduras e exercício físico, com certeza muda a forma de caminharmos na nossa vida cristã. Se o nosso corpo vai bem, nosso espírito e nossa alma vai bem também.
Não tem como você ir a algum lugar, uma clínica, e você contratar alguém especializado para pegar um bisturi, fazer uma cirurgia e fazer uma separação do espírito, da alma e do corpo. Está tudo entrelaçado. É como a água dentro de um vaso de barro. A água acaba entrando dentro do barro. Assim a alma, o espírito e o corpo estão totalmente mesclados, totalmente misturados. Um pertence para o outro. Então se o corpo vai bem, o espírito e a alma vai bem. Se o corpo não vai bem, seu corpo vai estar cheio de triglicerídeo, colesterol e por aí vai. Muitas vezes também a alma e o espírito sofrem. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, não porque vai ser bom para nós, esquece isso, mas porque Deus pede. Talvez isso aqui não é uma pregação muito popular, mas ela é bíblica. Deus quer que nós cuidemos do corpo que nem é nosso, é dele. Cuide daquilo que Deus deu para você. Em terceiro lugar, aqui nosso apanhado do capítulo 14, eu quero que você olhe lá no verso 22. E do verso 22 ao verso 29, o texto vai falar, ministrar sobre o corpo de Cristo. Nós podemos também falar sobre o corpo de Deus, ou o corpo do Espírito. Deus tinha 12 filhos, 12 tribos. Os 12 filhos de Jacó eram os filhos de Deus. E esses 12 filhos se transformaram em 12 tribos. E Deus sempre queria, ou Deus sempre desejou, que os seus filhos fossem unidos. Nós precisamos lembrar que nesse período em que eles estavam andando no deserto, havia o tabernáculo. Então todas as tribos estavam acampadas ao redor do tabernáculo. A igreja manda e a igreja dirige o povo de Deus. Então ao redor do tabernáculo eles estavam reunidos. Mas a ordem que Deus estava dando aqui era olhando para quando eles entrariam na terra prometida. Então essas 12 tribos não ficariam mais ao redor do tabernáculo, mas distribuídas geograficamente em todo esse território chamado Terra de Canaã. Eles ainda não teriam o templo, porque o templo veio existir só nos dias de Salomão. O rei Davi já ensaiava, já encenava um projeto para que o povo viesse a um lugar só. Mas apenas com Salomão esse projeto aconteceu. Mas até então, como que o povo fazia para se reunir anualmente? Na festa da Páscoa, na festa do Pentecostes. No capítulo 11, nós vamos falar aqui sobre o ano da remissão, que era um dia por ano que o povo se reunia para o jejum. Então como que funcionava nesse período? Cada ano Deus escolhia um lugar onde Deus ministraria com seu Espírito. E naquela tribo, todo o povo se reunia naquele lugar. Por isso que nós vamos ver aqui duas coisas que convergem: os dízimos e a igreja reunida. Eu quero que você olhe comigo também no capítulo 12. No capítulo 12, no verso 21. Aqui nós já vemos esse princípio, e quando nós passamos por esse texto, eu não toquei nesse princípio, porque nós iríamos tocá-lo nesse capítulo 14. E no verso 21 diz assim: se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para nele pôr o seu nome, então matarás das tuas vacas, das tuas ovelhas, que o Senhor te houver dado, como te ordenei, e comerás dentro da tua cidade. Então a pergunta é: o cristão, o crente, ele pode comer do dízimo? Ele pode pegar do dízimo para ele? É uma boa pergunta. Quando nós olhamos no verso 26 e no 27 do capítulo 12,
Capítulo 12, verso 26 e 27. Porém tomarás o que houveres consagrado daquilo que te pertence e das tuas ofertas votivas, e virás ao lugar que o Senhor escolher. Então aqui já fala o texto do lugar que o Senhor escolheria, a tribo que Deus escolheria. 27. E oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerás. Você pode comer da carne da oferta. Mas a nossa pergunta é: nós podemos comer, nós podemos aproveitar dos dízimos? É polêmica essa pergunta, porque hoje nós temos no Brasil até mesmo igrejas que desensinam o princípio do dízimo. Tem até lugares que mudam, não é mais usado a palavra dexatem, que é do grego dízimo, mas colocam em outro número, duízimo, trízimo, mas a Bíblia fala sobre dízimo. Olha o verso 22: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. Então, o dízimo do agricultor. 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos. Nós vamos entrar aqui numa porta, numa sala, que ela não é regra para tudo, mas eu quero explicar algo muito interessante para vocês. Primeiro nós precisamos rebuscar o que nós já sabemos. Em Provérbios 3, do verso 9 ao 10, o texto diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Nós já sabemos dos 3 níveis de aproximação com Deus: o temor, e a palavra temor vai aparecer aqui no capítulo 14, no verso 2, ou no verso 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar teu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor. É o primeiro nível de alguém se chegar a Deus, é por meio do temor. O segundo nível é por meio da obediência. E o terceiro nível é por meio da honra, que é o mais alto nível de relacionamento com Deus. Quando Deus não pede mais algo, mas a pessoa oferece, porque é por honra. Quando você vai dar um presente para alguém, de aniversário ou qualquer outra situação, você não vai dar um presente porque você está obedecendo alguém, mas você vai dar o presente porque você honra a pessoa. Ela não pediu para você obedecê-la, mas você vai honrar. Então é o nível da honra. Honra ao Senhor teu Deus com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A promessa de que as coisas vão se multiplicar. Meus irmãos, eu sempre afirmo isso, que todas as pessoas do mundo são dizimistas. Em qualquer parte do mundo, todas as pessoas são dizimistas. Farmácia, hospital, borracharia, mecânica, são ferramentas de Deus para pegar de volta aquilo que é dele. Todas as pessoas dizimam. Os fiéis trazem diante do altar. Os filhos honram ao Senhor. Aqueles que não são filhos dão embora, ou Deus tira, porque é dele. O dízimo é dele. Então, se tem alguém aqui na nossa noite aqui que nunca trouxe um dízimo diante do altar, com certeza você é dizimista, porque você perde. Seria diferente se você trouxesse e honrasse ao Senhor. Dizime, honre ao Senhor, para que você faça uma aliança na área financeira com Deus. Mas agora nós vamos abrir essa outra porta de coisa muito interessante. E a pergunta é: tem algum momento nas Escrituras que nós podemos comer do dízimo? Tem. A Bíblia fala aqui que quando eles se reunissem e eles fizessem o sacrifício anual da igreja do Antigo Testamento,
eles poderiam comer dos dízimos. Nós aproveitamos, nós aqui, nós somos beneficiados dos dízimos do Senhor? Sim. Deus não precisa de um ar-condicionado. Isso aqui é dele. Ele está nos dando a graça de nós termos um ar legal aqui dentro. Essa aparelhagem de som Behringer é dele, não é nossa. Mas recém antes nós comemos desse dízimo. Nós estamos comendo. A energia elétrica que a igreja paga, é ele que nos dá. Porque nós pagamos com o dinheiro que não é nosso, é dele. Então nós estamos comendo dos dízimos. Amém? Amém. Os irmãos que vêm aqui no nosso culto e recebem um presente, porque a gente quer que volte de novo, come dos dízimos do Senhor, porque não é nosso, é dele. Foi feito com os dízimos. Amém? Amém. Então tinha uma cláusula nesse artigo, que as pessoas podiam comer, mas não em casa, com todo mundo reunido. Olha comigo 23 de novo. E perante o que era esse perante o Senhor, gente? Era uma semana que todas as tribos vinham, como nos dias de Jesus, elas chegavam para Israel. Então um sacerdote lá daquela tribo entendia que naquela situação, naquele ano, Deus faria algo naquela tribo. Então era lançado o convite e todas as tribos vinham para aquela tribo e montavam um altar de pedras. Nós lemos esse texto lá em Levíticos, quando nós passamos que esse altar deveria ser ou de terra ou de pedras. Não era para quebrar a pedra, era para pegar a pedra como ela era e colocar no altar. E esse altar era levantado, lugar de consagração e sacrifício de oferta, onde era queimado o animal, era feita a libação, e ao redor daquele altar todas as tribos se reuniam, e Deus vinha ali e perdoava pecados, dirigia o povo, e o povo voltava para casa cheio do Espírito Santo. Naquela situação, eles podiam comer dos dízimos. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Presta atenção, que uma das coisas que o ato de dizimar produz é temor no coração. O texto está dizendo aqui. E quando nós olhamos o 26 de novo, esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas ou vinho ou bebida forte ou qualquer coisa que te pedir na tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa. Era como os pães da proposição diante do Senhor. Tudo que nós temos aqui, irmãos, não é nosso. De quem é isso aqui? É de Deus. É de Deus. Não é apenas uma força de expressão, é dele. O terreno onde você estacionou o seu veículo é dele. Onde é que os irmãos estacionaram a moto para não pegar a relva, não molhar o banco? É dele. E tudo isso veio por causa dele, para ele e por ele. Nós podemos aproveitar tudo isso perante o Senhor. Perante o Senhor. Glória a Deus por isso. E as tribos voltavam para casa enchidas de fé do Espírito Santo. E o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Mas não te esqueças do princípio dos dízimos e das ofertas. O texto em Malaquias 3:10, para nós lembrarmos, para a gente encerrar, também fala aqui do princípio do corpo de Cristo. Esse texto fala de cuidar do corpo, não marca o corpo. Cuidar do corpo, cuidado com o que você se alimenta, faça exercício físico. Mas o corpo de Cristo também precisa ser cuidado. Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Nos dias de Malaquias já havia o templo, toda a instituição já funcionava. Então eles traziam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A parte que eu gosto de todo esse texto sobre o dízimo é:
Deus diz assim: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nem tudo se compra com dinheiro. Nem tudo. Deus nos abençoa com dinheiro. Nós trabalhamos e Deus nos abençoa com dinheiro. Mas nós não comemos dinheiro. Nós não colocamos moedas e papel no prato, nem colocamos o Pix no prato. Nós não comemos dinheiro. Nós comemos comida. Nós não pegamos o dinheiro para nos alimentar. Nós pegamos o dinheiro para trocar por portas abertas. Nós precisamos de portas abertas e não de dinheiro. Por isso que Deus diz assim: me honra, e eu vou mostrar para vocês como eu posso dar portas abertas para vocês. Eu não preciso do teu dinheiro, mas eu preciso da honra. Deus não precisa dos nossos valores, mas honra ao Senhor. E eu vou dar portas abertas para você em todos os lugares da vida que você precisar. Honra ao Senhor, e você vai estar honrando o corpo de Cristo. Também não é o nosso corpo. Esse corpo não é nosso. O corpo de Cristo também não é nosso. É tudo de Deus. Honra ao Senhor. Amém? Nós vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, que é sempre viva, que é sempre atual e que sempre fala ao nosso coração. E eu tenho certeza, meu Pai, que todos os que o Senhor enviou nessa noite aqui são exatamente aquelas pessoas que o Senhor quis falar esses assuntos. Seu Deus, dá, seu Deus, humildade ao nosso coração, graça, para que cada um de nós vá para a sua casa e obedeça e se submeta debaixo dos princípios da Tua palavra, que é santa, sagrada, viva e eficaz. Assim nós oramos, te agradecendo pelo culto que o Senhor nos deu nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.